oportunidade de estar em Sua presença. Os obreiros já pegaram o nome das pessoas que estão aqui pela primeira vez? Já pegou? Traga aqui para mim, por favor. Estou vendo aqui um rapaz daqui de cima, estou vendo ele lá. Em nome de Jesus. É pastor, é? Pastor? Que bênção. Glória a Deus. Pastor Santos, vem com ele para cá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué. Do Belém. Glória a Deus. Amados, como é que nós vamos dizer ao nosso pastor? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos já ouvir o pastor também com uma saudação. Só que antes eu queria que você lesse comigo aqui, ó, o versículo de número 14 de Josué 24, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Profetize comigo assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos receber o pastor Adalberto aplaudindo a Jesus bem forte. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria de estarmos aqui nesta noite para adorar o Senhor. Está aqui para glorificar Deus juntamente com nossos irmãos, nossos amigos, pastor Salles, o pessoal agora à frente, esqueci o nome dele, conheci em pouco tempo, mas já adquirimos um carinho muito grande. Está também juntamente com o pastor desta igreja. Na verdade, nós conhecemos muitos anos, né? Mas cada um no seu nome. É Jesus. E assim Deus faz, irmãos. Outra hora estava no samba, nos salões de baile, e hoje nós estamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Isso é gratificante diante do Senhor. Amém? Vamos dar uma saudação, é rápido, saudação é 10 minutos, e vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, e o verso 13 é bem conhecido, mas tem algo aqui de Deus para nossas vidas, para o nosso coração. Amém? Eu vou estar lendo para não tomar tempo. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo número 13, diz assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou dali num barco para um lugar deserto, apertado, e sabendo o povo seguia a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde,
os seus discípulos aproximou-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Desperte a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão dar-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães, deu-lhe aos discípulos, e os discípulos à multidão. Amém? Amém. Meus irmãos, essa passagem, na verdade, é uma passagem bem conhecida da igreja. Todos nós conhecemos de cor e salteado. Eu vi um pregador uma vez dizendo assim: quando você vai ministrar a palavra de Deus, há 2 dificuldades muito grandes. Ele falou que a primeira dificuldade é quando você vai falar de uma palavra que ninguém conhece. As pessoas ficam olhando e pensando: o que é que vai sair desta mensagem? E a segunda é quando você vai falar uma palavra que todo mundo conhece, as pessoas ficam dizendo: eu já sei o que ele vai falar. Mas eu glorifico a Deus, porque o nosso Deus, ele é Deus de coisas novas. E quando eu estava meditando nesta palavra, na verdade ontem eu estava no meu trabalho e ali adorando o Senhor, trabalhando, louvando a Deus, e o Senhor me deu uma mensagem rápida, e eu peguei um lápis, não tinha papel, aí rasguei o papelão, e já comecei a escrever com o papelão, e eu estou remoendo esta palavra desde ontem até agora. Porém Deus já me deu uma mensagem completa, mas vou compartilhar só um pedacinho, porque é só uma salvação. Quando Deus falava comigo, Deus falava assim comigo: multidão ou discípulo? E a verdade é que a multidão sempre foram atrás de Jesus. Aonde Jesus estava, a multidão ia ao seu encontro. Por quê? Porque alguns tinham fome, outros tinham sede, outros precisavam ser curados, e outros estavam perseguindo Jesus, procurando uma razão para poder o matar. E a verdade é que cada um tinha a sua necessidade. E a verdade é que entre a multidão estavam também os discípulos também junto com Jesus. E esta é a pergunta que eu quero fazer para você, e você responde para você mesmo: qual desses 2 grupos que você faz parte? Da multidão ou você faz parte dos discípulos? Porque há uma grande diferença entre multidão e entre discípulo. Eu não estou dizendo que as multidões não são importantes para Jesus. Sim, a multidão é importante, importante demais. Mas Jesus fala no meu coração que o discípulo é muito mais importante do que a multidão. E eu vou dizer para você o porquê que Jesus ministrou no meu coração. Na verdade, a multidão, quando vai atrás de Jesus, ela só tem um interesse, qual que é? Se alimentar, alcançar sua cura, saciar sua sede. Porém, as multidões têm o costume de alcançar o seu objetivo e vira as costas e vai para casa. A multidão, ela sacia sua sede, mata sua fome, alcança a sua cura e vai para a sua casa de onde veio. E a diferença do discípulo não é essa. A diferença do discípulo é que quando ele vai à presença de Jesus, também ele precisa de uma cura, também ele precisa de um alimento, ele também precisa do milagre.
Aí o Senhor falou para ele: vamos aqui a minha palavra. O Senhor falou para ele: ó, esse aí era multidão. Agora ele vai ser discípulo. Eita Deus, aleluia! Ele vai ser discípulo, sabe para quê? Para saber qual grande é sofrer pela minha palavra. Esse aí, mas agora ele perseguia, vai ser perseguido pelo amor do meu nome. Porém, meu irmão, tem uma grande diferença, porque quando Jesus ele te chama para você ser discípulo, a tua vida se transforma. E outra coisa, a multidão não faz diferença, só faz aquela muvuca, né? Só faz aquele alvoroço. Agora discípulo não, discípulo ele não só faz a diferença, mas os milagres de Deus estão na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você fala para mim, pastor Alberto, mas o que eu faço para me ser discípulo? Quando Jesus ele chama, ele se responsabiliza, e o discípulo onde ele passa, o nome do Senhor é glorificado. A mensagem de Deus é: deixa de ser multidão, e hoje Jesus te chama você para ser discípulo. Quanto nesta noite quer ser discípulo? Levanta as tuas mãos e adora o Senhor. Aplauda Jesus bem forte. Mais forte, igreja, mais forte. Glória a Deus. Pergunta para os irmãos essa hora aí: é multidão? Pode ser. Multidão? Não quer saber de nada não, só quer a bênção. Depois não volta mais. Mas quem quer ser discípulo se compromete a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele está dando a oportunidade ao evangelista Gilson para falar algo da palavra do Senhor, e logo em seguida o diácono Odair vai estar trazendo a palavra de oferta. Amém? Diga para os irmãos essa hora: você vai ofertar na casa do Senhor. Diga: você vai ofertar com alegria. Amém? Depois do Gilson, o Odair está com a oportunidade, tá bom? Glória a Deus. Vamos receber o evangelista Gilson, a palavra de Jesus. Bem forte. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar na presença do nosso Senhor. Tem coisa melhor. Glória a Deus. Irmãos, o tema da campanha é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E segundo o texto que o nosso pastor leu, é uma escolha, não é nada obrigatório, é uma escolha. E por ser cabeça do lar e da casa, ele decidiu: eu e a minha casa. Que hoje em dia é tão difícil, que hoje em dia os filhos estão mandando nos pais. É mais ou menos assim. Não é como antigamente, que os pais mandavam nos filhos. E nessa condição tão difícil em que vivemos hoje, quando nós vamos para o capítulo de número 8 de João, estava meditando com o pastor Sardes hoje, e fala a respeito de servir ao Senhor. Abra aí, pastor, João capítulo de número 8, versículo de número 32 primeiro, e nós vamos discorrer. Nós estamos falando de servir ao Senhor, nós estamos falando de tomar essa decisão. João 8,32. Olha que palavra bem conhecida na boca de todo mundo. Olha o que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passa, pastor. Responderam-lhe:
descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. O que Jesus estava chamando os judeus era para servir a Ele. Vocês querem salvação? Vocês querem vida eterna? Então escutem a verdade, e pela verdade vocês vão ser libertos, e assim vocês vão me servir. Aí os judeus responderam para Jesus: nunca servimos ninguém. Olha aí, Deus. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, ó: nós não servimos a homem, você é homem, nós só servimos a Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí Jesus, para responder isso aqui, ó: nunca servimos a ninguém. Passa, pastor. Olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É servo do pecado. Como que nunca serviu ninguém? Alguém você está servindo. Verdade, Deus. Ou você está servindo Jesus para a vida eterna, ou você está servindo o pecado, aonde diz que o salário é a morte. Agora eu te pergunto nessa noite: quem você está servindo? Agora eu te pergunto nessa noite: quem a sua família está servindo? Porque quando nós vamos para Romanos capítulo de número 6, ali é lindo demais. No capítulo de número 5 já começa falando: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando entra no capítulo de número 6, aí o livro de Romanos começa dizendo que esse abundou o pecado quer dizer que você pode permanecer no pecado. Ele diz: de maneira nenhuma. Não é porque a graça abundou que nós temos que permanecer no pecado. Aí ele começa a dizer: apresentai os vossos membros não para o pecado e para a iniquidade, para cumprir a vontade, as concupiscências e os desejos daquele a qual você está apresentando. Ou seja, se eu apresento os meus membros para o pecado, logo os desejos dele vão ser cumpridos. Quais, evangelista? Tudo que você vê aí afora, o desejo vai ser cumprido, o desejo vai ser feito, o desejo vai ser executado. Por quê? Porque todos os meus membros estão sendo apresentados a Ele. Aí ele diz no capítulo de número 4 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo, meu Deus, acho que é versículo de número 17, que fala: não deis lugar ao diabo. É, pastor? Capítulo 4, versículo 27, é 27, diz: não deis lugar ao diabo. Aí o interessante é o que vem depois, que ele já começa a dizer: não dá lugar. Aí logo depois ele começa a dizer: aquele que furtava não furte mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que falava palavras torpes não fale mais palavrões. Agora usa a tua boca para glorificar a Deus, usa as tuas mãos para trabalhar e fazer o bem. Então o que Deus está dizendo aqui nessa campanha é: os vossos membros não é para ser servo do pecado, servo do diabo e servo dos demônios. Os vossos membros é para ser servo de Deus. Não somente você, mas você e a tua casa tem que servir ao Senhor. Aleluia! E eu sou testemunha viva, testemunha, prova viva. O cara que usava tudo isso aqui, ó, apresentava tudo isso aqui, ó, para o pecado, e a coisa era feia. Quem não conhece a gente, ou quem não conheceu a gente, nem imagina
em cima do muro, enquanto que muitos ficam de gai em gai, vai de porta em porta, tem outros que determinam e diz: eu vou servir ao Senhor, vou subir o monte, vou orar, vou jejuar, vou ler a palavra de Deus, não vou faltar os cultos. Por quê? Porque eu decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quem é que vai decidir isso? A decisão é tua. Você tem que decidir isso. Aplauda o Senhor. Olha que som. Olha aí. Diga para o seu irmão, seu Senhor, agora é o momento de tirar o escorpião de Deus. É brincadeira. A igreja do Senhor precisa, a casa de Deus precisa, a obra no sentido geral, né? Precisa, amém? Então abra seu coração e oferte na casa do Senhor, mas vamos ouvir a primeira palavra. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe. Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13. Amém? Para não perder muito tempo, eu vou fazendo a leitura e os irmãos acompanham, amém? Preste atenção nesse texto. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Apartando, sabendo, o povo seguiu ao pé desde a cidade. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos, aproximando-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já avançada, despede para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vou repetir isso aqui. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem para si, Versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-o aqui. E tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos e à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000. Tem um detalhe aqui ainda: além das mulheres e crianças. Glória a Deus. O texto aqui é da multiplicação dos pães. O povo saiu da cidade e seguiu a Jesus para o deserto. E ali Jesus os curou. E os discípulos, olhando para Jesus, falou: Senhor, a multidão está com fome. Despede a multidão para que no meio do caminho ela compre mantimentos e venha saciar a sua fome. A visão dos discípulos foi uma visão totalmente natural, como a minha e a sua. Eles chegaram na presença de Jesus. Eles, como diz o texto, eles foram curados, receberam a multidão, algumas pessoas foram curadas, e ele, olhando a necessidade ali, que era deserto, o povo com fome, eles deram uma ideia para Jesus: despede a multidão para elas comprarem pão. E assim somos nós.
condição humana, quando olhamos para a nossa situação financeira, para as coisas que acontecem no dia a dia, parece que não temos condições. Atualmente falando, às vezes não temos condições. E por que Jesus falou então para o povo dar de comer aquela multidão que era 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres? Porque Ele sabe que você tem potencial, que você pode sustentar a muitos, ajudar a muitos. O que tem a ver com a oferta? Tem um texto que eu achei que fala que o texto diz que é 5 pães e 2 peixes. E era criança, né, pastor, que estava com esses pães e peixes. Criança fala de coração puro, de pureza. A criança, pode ver, ela divide as coisas. Aí os discípulos olham e falam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus olha e fala: é o necessário. Essa oferta, ela sustentou a multidão. Essa simples oferta gerou um milagre no meio daquele povo. Eu posso dizer para os irmãos aqui, colocar aqui um tema: o segredo de ofertar ao Senhor. Você quer ver milagre? Você quer ver Deus agir na sua vida? Oferte a Ele nessa noite de coração. De coração. Não com o coração triste, aflito, mas com alegria. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? É interessante que no livro de Malaquias 3:10 fala sobre o dízimo: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que aconteceu ali quando ofertaram os 5 pães e os 2 peixinhos? Houve mantimento, todos foram supridos. Tem mais: se nós deixarmos de ofertar a Deus, entenda isso, para Deus, muitas pessoas podem perecer, é verdade. Muitas pessoas podem passar fome, perder suas famílias, até a própria vida nossa, mas é mesmo. Você imagina uma porta dessa fechada, as pessoas que são drogadas, que tem problema no casamento, tem vício, como é que elas vão ser transformadas se essa porta se fechar? Mas a minha oferta e a sua oferta, ela tem o poder de gerar milagre das vidas. Amém? Que todos possam ofertar em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Que Deus oferte na casa do Senhor. Aleluia. Vai estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Lembrando que você pode também ver esta mensagem no YouTube, no canal Pastor Douglas Mariano Oficial, amém? Pastor, eu posso depois assistir esta mesma mensagem no YouTube? Você pode assistir no YouTube, amém? Vem cá, Pastor Sartas. Glória a Deus. Antes que eu me esqueça, você que desejar ser um valente de Davi, é só vir aqui depois e pegar, tá bom? Um carneiro. Pastor, qual é o valor? Diga assim: tem que ser valente.
Por isso falei de Davi. É um valor de R$100 para ajudar a igreja a pagar o aluguel. Então, qual o dia que eu entrego? Qual o dia, pastor, que eu entrego? É do dia 1 até o último dia do mês. Porque sempre, todo dia 7 de cada mês, a gente tem que pagar o aluguel. Amém? Estamos as mãos para cá. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos colocar a vida do pastor Sardes em suas mãos. Pedir ao Senhor que use ele mais uma vez. E que possamos sair daqui, Deus, abençoados pelo poder da tua palavra. E você diz: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Sardes, aplaudindo Jesus. Paz, Senhor Jesus, igreja. Amém. Amém. Aproveitando que já estamos de pé, pastora, nos ajude, nos auxiliando, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, verso 25. Bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e verso 25. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade. Somente um versículo diz da seguinte forma: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Amém? Novamente. Aleluia! E perto da meia-noite, algumas dizem por volta, né, da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos, e outros presos. Meu Deus! Faziam o quê? Pode sentar, glorificando a Deus. Não sou aqui um evangelista Gilson, um evangelista Cris, um pastor Douglas. Temos aí o pastor também, nosso amigo, né, que nos trouxe a honra de poder estar conosco, adorando a Deus. Aí o nosso pastor falando ali, que já se conheciam, né? Isso quando era multidão, né? Isso era quando multidão, era multidão. Mas depois que decidiram ser discípulos, aí Deus faz essa maravilha, né? Colocar todos no mesmo local, adorando e exaltando somente aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Da mesma forma que esses dois que a gente acabou
de ler, estavam fazendo, adorando a Deus. Amém? Há uma grande responsabilidade, e isso nos traz um pouco de, às vezes é misturado nervosismo, aí antecipado vem, mistura-se um pouco de ansiedade, e a gente fica um pouco, aí preocupado, mas no fim sempre dá certo. Sempre dá certo. O mais fácil, eu estava conversando com o nosso evangelista disso, o mais fácil, se eu soubesse o peso que era, eu nunca teria assumido essa responsabilidade. O bom é você vir sentar aí e escutar. É muito bom isso. Mas a Bíblia diz: ficar na vocação, execute bem, apresente como obreiro aprovado, que seja cheio de Deus. Mas para ser cheio de Deus, o homem precisa se esvaziar de si. Não tem como você se encher de Deus se você não se esvaziar de você. Quando nós nos esvaziamos de nós, isso é condição. Não dá para dois ocupar o mesmo espaço. Ou você abre espaço, o meu eu tem que ser colocado. Aí Paulo, esse que está aqui na prisão, ele diz, entendendo, e assim, agora eu entendo. Aí vem aquela mensagem do nosso evangelista Gilson, enquanto ele tinha crescido no conhecimento, e aí ele ia passar pelo processo para se encher da graça, para ser completo. E aí depois ele diria assim: agora eu entendo que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Todos nós tivemos esse entendimento. E quando a gente nos preenche, nos inundando da graça, aí a gente entende que a tua vontade deixa de ser prioridade. Lemos um texto e a campanha, eu creio que não vou fugir do tema da campanha onde foi lido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o evangelista disso veio e disse que é uma escolha, realmente é uma escolha. Nada é obrigatório, não é obrigatório. Você não serve a Deus por obrigação, viu? E o próprio filho, ele deixa bem claro dizendo: se quiser, se você quiser me seguir, viu? A única coisa que tem que ser feita é uma pequena renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia! E esse negar-se a si mesmo é um dos processos dolorosos perante a nossa jornada. Nada diferente desses dois homens que agora estão em um cenário, em um local não apropriado para a sua conduta. Não é um lugar apropriado. São homens de bens, mas que estão em um local, viu? Desapropriado, porque bem sabemos que uma cadeia, pelo que nós lemos, uma cadeia, ela é feita para alguns homens, que não são pessoas vistas pela sociedade como pessoas de bens, malfeitores. A
assassinos, ladrões, e assim vai. Mas aqui tem dois homens de bem dentro de um ambiente desse. Mas o que estão fazendo dentro de um ambiente desse? Para a gente entender melhor, aí o evangelista Gilson nos ajuda aí, aqui, tá? Você já vai abrindo aqui para mim no capítulo, para que a gente possa entender bem aonde a gente vai nos aprofundar um pouquinho na palavra, para chegar até essa prisão, tá? É no capítulo 9:16, pastora, 9:16, aí uma confirmação muito, Deus é tremendo, né? Aí o Adalberto, nosso pastor e amigo, Deus usou a vida dele para uma confirmação da palavra. Eu falei, Deus, isso é maravilhoso. Ele falou em um trecho que está marcado aqui dentro